Agora a gente vai fazer um dos modelinhos dos babadores, tá? Esse aqui do ursinho eu já fiz usando o modelinho 1, que é o primeiro babadorzinho, tá? Agora a gente vai fazer o guaxinim e a gente vai usar o modelinho 7. Mas o jeito de fazer do 1, do 2, do 3, do 4, do 6, do 7 é o mesmo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 6 e 7, o modo de fazer é o mesmo, tá? Não vai diferenciar em nada, vai diferenciar somente os modelinhos, tá? Né? Que é um é mais gordinho, outro é de um jeito, outro, né? O fechamento aqui do ladinho, o fechamento aqui na parte de cima, somente essas coisas que vai alterar. Agora, demais, o modo de fazer é o mesmo, tá? Então, eu tô aqui com o modelo 7, tá? Já tô recortadinho, esse aqui é o modelo de costura. Vocês vão ver também na apostila que tem um modelo inteiro, para quem quiser fazer sem rostinho de bichinho, né? Fazer ele inteiriço, um tecido só. E tem ele com divisão, pra gente poder costurar as orelhinhas aqui. Os rostinhos, ele não acompanha o projeto, né? O projeto é somente os moldes dos babadores. Se você quiser fazer o babador sem comprar nenhuma das matrizes do rostinho, super dá, né? Vocês podem fazer uma orelhinha na própria máquina de costura e prender aqui. Aqui na parte do babador vocês deixam sem nada, ou então bordam o nome da criança, né? E vai depender do gosto de vocês, tá? Agora, se vocês quiserem fazer com o rostinho do bichinho bordado, aí tem diversas matrizes que a gente já tá lançando aí de rostinhos de bichinhos para fazer diversos tipos de projetos, inclusive os babadores. Outra coisa, esse babador inteiriço, ele vai servir para quê também? Por exemplo, o macaquinho, que a orelhinha dele é pro lado, você não precisa usar esse modelinho com divisão, porque você vai poder costurar a orelha do macaquinho aqui nas laterais. O elefantinho, a mesma coisa, as orelhinhas é aqui para os lados, então você não tem necessidade de usar um modelinho com divisão. Para fazer o rostinho bordado, a gente vai usar a matriz de 16 centímetros. Aqui nas orelhinhas do urso, eu optei em não fazer aquele detalhe interno da orelha para poder fazer essa dobrinha aqui nela, mas fica de opção, fica de escolha de vocês. O guaxinim a gente vai fazer o bordadinho certinho aqui da parte interna da orelha e a gente vai começar pelas orelhas agora. Aqui na verdade a gente vai começar pela marcação das orelhas na etapa vermelha. Aqui eu tinha feito já uma marcação de uma orelha maior, só que eu tinha colocado a matriz errada no pendrive, mas já corrigi, já fiz a marcação menorzinha aqui no mesmo bastidor, tá? Então vai começar pela marcação que tá em vermelho. Feita a marcação, a gente vai posicionar o recorte de tecido sobre ela e a máquina vai fazer a fixação desse tecido. Feita a fixação do tecido principal, agora a máquina vai fazer a marcação dos detalhes internos aqui das orelhinhas. Feita a marcação dos detalhes, a gente vai posicionar o recorte do tecidinho branco, né, do tecidinho aqui dos detalhes. Se quiser fazer rosinha, pode fazer. Aqui, como eu tô trabalhando com tecido branco sobre um tecido mais escuro, para não fazer sombra, eu vou usar o tecido branco duplo, né? Vou colocar 2 camadas de tecido branco aqui, para ficar bem branquinho, não ficar aparecendo o tecido de fundo. Agora, a máquina vai fazer, então, a fixação desse tecido. Feita a fixação do tecido dos detalhes, recortei todo o excesso exterior aqui do tecido e agora a máquina já vai vir fazendo o ponto cheio de acabamento dos detalhes. Feito o ponto cheio de acabamento, agora já vai vir com o outro recorte de tecido aqui frente com frente, já com a moreninha de desvirar. Lembrando que eu tô com a entretela de rasgo fácil aqui no bastidor. Esse aqui é um tricoline e esse aqui é um ninho, mas pode ser o tricoline também. Agora, a máquina então vai fazer o fechamento das orelhinhas. Concluído o bordado das orelhinhas, já pode tirar aqui o trabalho do bastidor e destacar aqui toda a entretela aqui das orelhas.
Retirado o excesso de entretela, a gente vai cortar a nossa orelhinha. Aqui nessa parte reta, a gente vai cortar reto de uma ponta a outra. Nessa parte aberta, né, da abertura que a gente vai usar para desvirar, a gente vai cortar retinho de uma ponta a outra. Cortado aqui na abertura, como eu tô trabalhando com tricoline, eu vou usar a tesoura de picote para cortar a parte curva, que ela vai me ajudar a, quando desvirar, o tecidinho ficar bem certinho, bem arredondadinho. Mas se você não tiver a tesoura de picote, pode cortar com a tesoura comum também, que não tem problema. Recortadas as orelhinhas, a gente vai desvirar elas. Vamos acertar bem aqui. Desvirei, acertei bem aqui a curvinha das orelhinhas, passei ela no ferro. Agora eu vou deixar ela reservada pra gente poder fazer o bordado agora do rostinho do nosso guaxinim. Para fazer o bordado do roxinho, né, na parte inferior, a parte inferior do babador, eu tô aqui com um recorte de tecido de 21 por 30. Na verdade, ele é até um pouquinho maior, mas precisa ter 21 por 30 para a gente conseguir encaixar aqui no bastidor. Eu estruturei esse tecido com a entretela colante, né, que tem uma colinha em apenas de um lado para ele ficar mais firminho, mais encorpadinho, tá? Tô usando tricoline, então, e a entretela colante. Caso você queira usar o tricoline sem entretela, vocês podem usar aqui no bastidor 2 camadas de entretela de rasgo fácil. Então, eu vou posicionar, vou prender aqui o meu tecido no bastidor. Bastidor pronto, agora a gente vai para a bordadeira para fazer o bordado do rostinho do guaxinim. A bordadeira vai começar fazendo a marcação do rostinho na etapa vermelha. Feita a marcação, a gente vai posicionar o recorte de tecido aqui sobre a marcação. Tô usando o mesmo tecido branco que usei nas orelhinhas, também duplo, ainda mais que aqui eu tô usando um tecido estampado, né, para não passar a sombra da estampa aqui pro branco. E a máquina agora na etapa azul vai fazer a fixação desse tecido. Feita a fixação do tecido branco, agora a máquina vai fazer a marcação do tecido cinza. Feita a marcação da mancha cinza, a gente vai posicionar um recorte aqui de tecido sobre ela, sobre a marcação. Aqui não precisa ser duplo, porque a gente está trabalhando com tecido escuro sobre um tecido claro, então não vai fazer sombra. E agora, na etapa azul, a máquina vai fazer a fixação desse tecido. Feita a fixação da manchinha cinza, recortei o excesso tanto do tecido branco quanto do tecido cinza. E agora a máquina já vai começar a fazer o ponto cheio de acabamento dessas duas partes. Concluído o ponto cheio de acabamento dessas partes, agora a máquina vai fazer o bordado das bochechinhas. Feito o bordado das bochechinhas, agora a máquina vai fazer a marcação do narizinho na etapa vermelha. Feita a marcação do narizinho, vou posicionar um recorte de tecido preto aqui sobre a marcação. Tô usando aqui um veludinho só para fazer uma gracinha. E agora a máquina vai fazer a fixação desse tecido. Feita a fixação do narizinho, recortei todo o excesso. E agora a máquina já vai fazer o bordado dos olhinhos e o ponto cheio do narizinho. Agora a máquina já vai para a última etapa do bordado, que é os pontinhos de luz aqui dos olhinhos.
Concluído o bordado, gente, olha que coisa mais linda. A gente já pode tirar aqui o trabalho do bastidor. Eu vou lá no ferro para sentar aqui esse tecidinho para ficar bem lisinho e a gente dá sequência na costura do babador. Agora, com as partes do bordado já prontas, a gente vai começar aqui, a gente vai pegar um molde. Eu ia fazer aqui o modelinho 7, mas vou fazer o modelinho 4, é o mesmo, né, modo de confecção é o mesmo. Só que esse aqui, por ter essa partezinha aqui mais bicudinho, eu acho que vai ficar mais bonitinho aqui no guaxinim, tá? Mas aí você escolhe o babador que você quiser. Então, aqui pela parte de trás, o que a gente vai fazer? Vou pegar a minha régua, a gente vai começar pela parte de trás, a gente vai achar um meio aqui, ó, na vertical. Deixa eu só centralizar bem aqui para achar o meio. Então, vamos guiar aqui, ó, pelo meio do rostinho. Se você quiser, você pode medir também aqui, ó, de uma ponta a outra e marcar o meio, tá? Aqui vai dar mais ou menos 18, o meio vai dar no 9 aqui, justamente aonde que eu já tinha riscado. Então, a gente vai marcar o meio, deixa eu só reforçar essa marcação aqui. E agora eu vou vir com o meu molde. Esse aqui é um molde de duas partes, né? A gente vai marcar de um lado, espelhar e marcar do outro. Então, eu vou posicionar aqui, encaixar o meu molde aqui no rostinho do guaxinim. Deixa eu ver aqui a parte superior. Aqui eu acho que já tá bom, ó. Então, eu encaixei aqui no rostinho e eu vou passar a marcação desse molde aqui pela parte de trás do meu tecidinho bordado. Passei a marcação desse lado, vou espelhar. Ó, tá de noite, e como tá de noite aqui, e é beira do mato, aí aparece aleluia, e fica voando aqui na luz, tá? Normal, viu, gente? Vocês não se assustem com umas aleluia voando aqui, não. Então, espelhei o molde, alinhei aqui com o topo e a parte de baixo da marcação que fiz aqui do lado esquerdo, e vou replicar essa marcação no lado direito também. Marcadinho já o molde da parte inferior, agora a gente não vai cortar, porque a gente vai costurar no risco. A gente pode até tirar um pouquinho do excesso, deixando aqui uma margem de 1 centímetro, para a gente ter margem suficiente para costurar, porque a gente vai costurar no risco, tá? Aí facilita aqui cortar, deixando uma margem de 1 centímetro, a gente levar lá e costurar depois. Esse tecidinho que sobra aqui, gente, não joga fora, que dá pra fazer orelhinha dos outros bichos depois, tá? Apesar da gente não ter colocado a entretela na orelhinha desse, você pode colocar a entretela também, a entretela colante também no tecidinho da orelha. Agora, nessa parte reta aqui, nessa parte sim, a gente vai cortar no risco, porque é aqui que tá a nossa margem de costura, ó. A margem de costura é de 5 milímetros, tá vendo? Então, aqui é a margem de costura, então a gente já vai cortar aqui pra gente poder costurar a parte superior depois no babador. Feito isso, vai ficar assim, ó. O molde já riscadinho, a gente cortou deixando aqui 1 centímetro, bem mais de 1 centímetro aqui na parte inferior. Aqui eu nem cortei e eu cortei reto aqui nas duas marcações superiores. Vou confessar uma coisa para vocês, que eu errei quando salvei a matriz lá no pendrive, que eu acabei usando a matriz de 18 centímetros. Mas use a matriz de 16 que vai ficar bem melhor. Com a parte de baixo já prontinha. Agora, eu vou pegar aqui um retalho do mesmo tecido que eu usei aqui, só que aqui não tá nem com a entretela, tá? A gente não precisa colocar a entretela aqui, não. E a gente vai marcar pela parte de trás, vou respeitar aqui a estampa do meu tecido, que aqui ela tem uma estampa de gotinha, eu deixei com as gotinhas para baixo, então vou deixar aqui com as gotinhas para baixo também, mas pela parte de trás, eu vou pegar o molde da parte superior e a gente vai riscar o molde aqui, ó. Vamos riscar assim, espelhar e riscar do outro lado.
Talvez eu não consiga riscar os dois aqui nesse retalho. Ah, consigo sim, quer ver? Vou jogar aqui pra baixo. Deixa eu ver se vai dar. Vai dar sim. Então, vou riscar aqui, vou passar o molde aqui pela parte de trás do tecido. Aqui no molde superior, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai cortar aqui, ó, deixando margem para costura. Para depois a gente refilar, né? Que a gente vai costurar no risco, mas a gente vai deixar uma margenzinha aqui. Então, tô aqui com as duas laterais superiores do babador. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai cortar aqui na marcação, nessa parte reta, pra gente já poder fazer a costura. Agora, antes de ir lá pra máquina, pra gente costurar o nosso babador, eu vou fazer algumas marcações aqui. Primeira marcação que eu vou fazer, ó, aqui tá a marcação, tá vendo? Da parte reta. O início e fim aqui, ó, da parte reta, eu vou passar a marcação pro lado da frente, ó. Aqui, ó. Passei a marcação aqui pra frente, tá vendo? Do início e fim, pra quê? Pra gente conseguir posicionar aqui as orelhinhas, que as orelhinhas a gente vai costurar aqui pela frente. Então, pra gente conseguir posicionar as orelhinhas aqui no lugar certinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou vir aqui e vou passar a marcação, ó, pra frente do tecido. Aí, eu venho aqui e só reforço pra poder posicionar as orelhinhas depois. Outra marcação que a gente vai fazer é a marcação da costura de 5 milímetros. Eu sei que aqui eu tenho 5 milímetros de costura, de margem de costura, então vou marcar aqui 5 milímetros. Isso aqui vai ajudar a gente na hora da gente costurar a parte superior e na parte inferior. Marcar aqui também desse outro lado 5 milímetros. E a mesma coisa eu vou fazer nas duas partes superiores. Vou marcar aqui também nas duas partes 5 milímetros. Agora sim, a gente vai lá para a máquina de costura para a gente unir todas essas partes do nosso babador. Agora a gente vai, então, para a etapa da costura e a gente vai começar costurando as orelhinhas. Então, eu vou pegar aqui uma das orelhinhas, vou posicionar aqui, ó, aqui tá a minha marcação, né, início e fim. Vou centralizar aqui a minha orelhinha no meio das duas marcações e vou passar uma costurinha aqui de segurança. Costurei então a primeira orelhinha, vou fazer a mesma coisa com a outra orelhinha do outro lado, vou centralizar ela aqui entre as duas marcações e vou passar aqui uma costurinha de segurança. Agora a gente vai costurar a parte superior. Como que a gente vai costurar a parte superior? Vou começar aqui por essa da direita, vou colocar frente com frente. E como que a gente vai aqui posicionar, sendo que a gente deixou a margem? A gente vai guiar aqui também, ó, pela mesma marcação. Tá vendo? Aquela marcação que a gente fez aqui pra costurar a orelhinha, a gente vai se guiar por ali. Parece que não vai bater, mas vai. Então, a gente centraliza aqui, ó, vai sobrar meio centímetro dessa marcação pra cá e meio centímetro dessa marcação pra cá. Se você quiser conferir aqui para ver se vai costurar no lugar certinho, essa marcação de meio centímetro que a gente fez é justamente para isso, ó. A gente vai passar o alfinete aqui e aqui atrás ele tem que sair no lugar certinho. Ah lá, tá vendo, ó? Saiu também no encontro ali da marcação dos 5 milímetros. Então, tá no lugar certinho. Eu posso fazer a mesma coisa aqui do outro lado, pra ver se tá certinho aqui também, ó. Ó, saiu um pouquinho. Vou acertar ela aqui. Ó,
posso passar o alfinete aqui na parte. Deixa eu ver se eu consigo, tô mostrando direitinho, né? Passar o alfinete aqui pela parte da coisa e vou sair aqui na marcação na parte de trás. Então, aqui agora eu sei que tá no lugar certinho. Posso até pôr o quê? Um clipes aqui pra me ajudar a manter essa abinha aqui no lugar. Deixa eu pôr até 2. Deixa eu só pegar um clipes aqui. E agora eu vou então costurar unindo esses 2 tecidos. Vou tirar o alfinete. E a gente vai passar uma costura de um pé de máquina de 5 milímetros. Costurada aqui uma das laterais do babador, vamos ver a parte de trás? Aqui, ó. A marcação continua perfeitamente, ó, seguindo a parte da parte inferior para a parte superior. Agora, a gente vai repetir esse mesmo processo do outro lado para prender a outra parte superior aqui do babador. Prontinho, então as 2 laterais já costuradinhas. A gente vai fazer mais uma coisinha aqui, que é, ó, jogar todo esse excessinho de tecido pra baixo. Pra quê? Pra manter a nossa orelhinha aqui, ó, pra cima. Consegui mostrar? Deixa eu mostrar de novo, ó. Vamos jogar todo esse excesso de tecido da costura pra baixo, pra gente manter a orelhinha aqui pra cima. A gente vai passar vai rebater essa costura aqui, passar um pesponto aqui pra manter a orelhinha pra cima. Costurinha bem rente mesmo, tá? A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Costurinha feita dos 2 lados, ó, já tem praticamente um guaxinim. Esse roxinho ficou muito grande, gente. Faça o roxinho do bordado de 16 centímetros, que vai ficar mais delicadinho. Eu achei que ficou muito grandão. Eu peguei realmente a matriz errada, mas vai ficar muito bonitinho também, ó. Agora, pra fechar o nosso babador, pra finalizar ele, eu tô aqui com tecido atoalhado, tá? Do mesmo tamanho aqui, até um pouquinho maior que a base já do meu babador. E a gente vai alfinetar ele aqui a toda volta pra gente passar uma costura na marcação. A gente tem que tomar muito cuidado para não costurar a orelhinha agora nesse processo junto aqui com a costura lateral. Então, para isso eu posso fazer aqui uma dobrinha nela, posicionar ela aqui no lugar certinho, onde ela não vai me atrapalhar na costura, e alfinetar para poder costurar aqui sem ter risco de costurar ela. Então, eu vou alfinetar aqui o babador a toda volta e a gente vai fazer essa costura junto. Alfinetei aqui então todo o babador e a gente vai começar a costura aqui pela lateral e a gente vai deixar uma abertura aqui de um pouquinho mais de 3 dedos pra gente conseguir desvirar essa peça aqui depois. A gente vai costurar exatamente aqui em cima do risco, não precisa ser um ponto muito largo, porque senão depois fica aparecendo os pontinhos depois que a gente desvirar. Então, dei retrocesso e vou costurar aqui sobre a marcação a toda volta. Cheguei aqui no final, vou deixar aproximadamente aqui 3 dedinhos de abertura, dei o retrocesso e a costurinha aqui já tá finalizada. Feita a costura, a gente pode, aqui tá minha abertura, vou preservar um pouquinho desse tecido da abertura, então vou cortar aqui, deixando aqui esse tecidinho da abertura pra gente refilar um pouco ele.
E vou cortar aqui a toda volta com a minha tesourinha de picote, porque ela vai me ajudar quando eu desvirar essa peça, ela fique bem arredondadinha. Babador recortado. Se você não tiver a tesoura de picote, aqui na parte do pescocinho, você pode cortar, né, normalmente e depois dar alguns piques para quando desvirar ficar sentadinho certinho o tecido. Então a gente vai desvirar a nossa peça com todo carinho pra gente não estourar nenhuma costura. Babador desvirado, vou lá pro ferro, colocar um tecidinho aqui por cima para não danificar aqui os pontos, né, do bordado. E a gente vai passar para sentar bem esse babador. Passei o babadorzinho. Fala se ficou a coisa mais linda. Pode até ter ficado carudinho por causa de ter errado o tamanho da matriz que eu pus no pendrive, de não ter usado o tamanho 16 e ter usado o 18 no lugar dele. Mas ficou lindo, ficou. Ó, se ele tiver com o rostinho certo de 16, ia ficar muito mais delicadinho. Mas eu já achei lindo. Agora, passadinho, o que vocês podem fazer? Ó, joguei o tecidinho aqui da abertura para dentro, já passei aqui no lugar certinho. Aqui essa abertura vocês podem costurar com pontinho invisível à mão, e aqui já vai estar finalizado o babador, né? Só prender também os botõezinhos tic-tac aqui em cima. Mas quem quiser também pode passar, rebater essa costura aqui lá, a toda a volta aqui do babador, bem rente aqui a união dos tecidos na máquina de costura, né? Para quem gosta de praticidade, dá para fazer assim também, fica lindo do mesmo jeito. Eu gosto dele assim, eu não gosto daquela costura em volta, mas fica a critério de vocês. Então, vou sobrepor aqui, bater um botãozinho aqui, unindo as duas partes de trás, e o nosso babador vai estar prontinho já para colocar no bebezinho. Pena nós não ter um bebezinho para colocar, para ver como é que fica agora. Mas fica lindo. Espero que vocês tenham gostado, que façam muitos babadores. Depois a gente vai vir trazendo a aula dos outros modelos, né, cuja confecção seja diferente desse, mas que vão ficar lindos também, tenho certeza. Espero que vocês gostem, que façam bastante babadores, que vendam muito babadores. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.